Aí pessoal, beleza? Eu tô aqui com meu querido amigo Dr. Nelson Nissimão, que hoje inclusive fez uma consulta. Doutor, a gente estava conversando sobre uma coisa muito importante e eu vou trazer para vocês qual que foi assim o ponto inicial da conversa. Eu comentei com o Nelson que chama a atenção o fato de que muitos dos maiores rabinos, principalmente os que moram em Israel, ultrapassam a casa dos 100 anos. Realmente assim, teve, por exemplo, o Rabino Kaduri, que faleceu há uns 3 anos atrás, com acho que 113 anos. Teve o Rabino Shach, que também acho que chegou a 104, 5, 6, não sei. Agora um dos grandes rabinos, eu acho que é o Steinman, está com 103 anos. E assim, não é que ele está parado vegetando, não. É aquela pessoa que você olha para ele e fala assim, até os 120. Continua lá ensinando, continua orientando. E aí eu perguntei para o meu amigo o que ele como médico diz a respeito disso. Por que existe essa relação? Existe alguma relação entre a fé das pessoas e essa faixa etária? Não tem dúvida nenhuma que as pessoas que têm fé e que vivem sempre na perspectiva da sintonia com algo maior e que exercitam as suas mentes nessa sintonia, que é o que vulgarmente a gente chama de meditação. A meditação pode ter várias formas, ela não é apenas a budista ou hinduísta, existe a meditação judaica, existe o efeito disciplinador das preces, de alguns rituais que trazem paz à mente da pessoa, e sem dúvida nenhuma isso comprovadamente traz saúde e reduz a incidência de doenças, principalmente as doenças cardiovasculares, que são as que mais afetam o mundo de hoje. Você tinha falado sobre uma escala de coisas que afetam a saúde do ser humano. E eu acho que é muito interessante falar disso. Se a gente for considerar o conjunto de doenças que mais mata o ser humano hoje no mundo ocidental, que são as doenças cardiovasculares, existe uma escala de fatores associados que vai aumentando o teu risco, né? Existe o risco geral da população. A população geral tem um risco de 3% de ter infarto ao longo da vida, mas esse risco vai sendo multiplicado se a gente tiver coisas, por exemplo, como obesidade central, que é aquela pessoa gordinha e barriguda, é um fator de risco importante. O colesterol alto é um fator importante, mas não tão importante quanto se fala por aí, não é toda essa coisa. Existe a hipertensão arterial, que é bastante importante. Existe o diabetes, que é bastante mais importante ainda. Existe o fumo, que está em segundo lugar aqui nessa altura. E lá em cima, que saiu até da tela, o estresse, como fator associado à alta incidência de infarto do miocárdio e doença cardiovascular. O estresse. O estresse. Quer dizer, às vezes a pessoa trabalha o dia inteiro, a pessoa se dedica a algo que ele acha que é muito importante para ele ter um nível de vida material bom, mas no final das contas, se o ambiente daquele trabalho ou se a intensidade do trabalho passar o limite correto, exatamente, ele está cavando o túmulo dele. Genericamente, existe um dado fornecido pela Organização Mundial de Saúde que trabalhar mais do que 8 horas por dia, no que se inclui o transporte, faz mal à saúde humana. Esse é um dado da Organização Mundial de Saúde, não sou eu que estou falando. Então, eu quero propor aqui uma explicação, uma interpretação a respeito de um versículo do nosso querido profeta de abençoada memória, Habacuc. Ele diz o seguinte, Tzadik be'emunato ihyeh, que normalmente se compreende assim, o justo vive através da fé. Como é que a gente compreende isso? Que o justo vive na fé. Só que através dessa conversa eu venho para uma explicação mais concreta, que a fé traz realmente mais vida para aquela pessoa que é justa. Quer dizer, viver dentro da justiça, viver dentro de um equilíbrio espiritual, social, e viver na fé é algo que traz vida para o ser humano. Eu não tenho a menor dúvida disso, porque o próprio senso de justiça, ele traz dentro de si a ideia da harmonia. O que é você ser uma pessoa justa? É você não criar tensões, é você não criar desigualdades, é você viver em harmonia dentro do meio que você vive, compreendendo, sendo compreendido, dando, recebendo, trabalhando, sendo justamente remunerado,
estando dentro de uma determinada hierarquia, sabendo a posição em que você está e não desrespeitar essa hierarquia, galgar essa hierarquia por méritos e assim por diante. Quando o indivíduo faz isso com fé, ele está integrado dentro de um sistema de ideias, ele está integrado na ideia de pertencer a algo maior e de estar em sintonia com algo maior. É quase que um estado de meditação permanente. E a saúde não é a integração dos órgãos entre si? Não tem a menor dúvida disso. Muito louco. Aí galera, Tzadik Bemunato Yehye. Um agradecimento especial aqui a esse meu amigo, que vou te contar uma coisa, viu? Ele foi me buscar na rua para me fazer a consulta aqui, para me ajudar nas minhas dores. Cara, é muito fora de série. Dr. Nelson Nissenbaum. E eu disse a ele que ele já me deu tantas caronas para minha alma que eu podia perfeitamente dar uma carona para ele hoje. Valeu. Todarabá. Valeu, galera.